Bom, vamos lá. Para as pessoas que estão querendo, que o nosso público é de italianos, né? Eu sei que você tem experiência em outras culturas, portuguesa, espanhola e tal, mas vamos lá. Uma pessoa que quer começar a buscar o documento do seu antenato italiano da Itália. Então, qual é a dica que você dá para essa pessoa? Fala pessoal, tudo bem? Bom, eu tô aqui com Mário Silva, gerente de relações institucionais do Family Search, e hoje você vai descobrir e vai ter a oportunidade de conhecer o Family Search. E eu tenho certeza que você tem dúvidas que você nunca encontrou em outro lugar e que elas vão ser respondidas hoje. Sr. Mário, primeiro, muitíssimo obrigado por receber a gente aqui. Nós estamos aqui no QG do Family Search em São Paulo. E eu tenho algumas perguntas para começar. Como que surgiu esse trabalho do Family Search? O Family Search ele foi fundado em 1894, ainda com o nome de Sociedade Genealógica de Utah. Ok. Era e continua sendo patrocinado pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que tem sua sede em Salt Lake City, Utah. Então, os trabalhos começaram lá, como uma organização bem pequenininha, com menos de 2 dezenas de pessoas, que se dedicavam a reunir obras genealógicas, livros, né, sobre genealogia. O trabalho foi se desenvolvendo. Na década de 1930, ainda sob o nome da Sociedade Genealógica de Utah, a organização começou a microfilmar registros em arquivos importantes ao redor do mundo. Essa microfilmagem, ela seguiu, foi sendo ampliada. Aqui no Brasil começou na década de 1970, por exemplo, e seguiu até a virada do século 20 para o 21, quando, após um intenso debate interno sobre os positivos e os negativos desse câmbio, a organização resolveu mergulhar de vez na tecnologia digital, deixou o microfilme para trás, adotou o nome de Family Search, criou um site na internet sob este nome e passou então a oferecer digitalização de documentos e publicando essas imagens no site. Concomitantemente, os milhões e milhões de rolos de microfilme que já tínhamos armazenado foram escaneados um a um e as imagens também foram disponibilizadas no site. Como que era em 1800 e pouco esse trabalho de microfilmagem? Como que é? Porque hoje em dia é fácil, hoje em dia tem câmera fotográfica que você tira ali e digitaliza. Como que era o processo? Olha, na verdade, começou, como eu disse, na década de 1930. E de uma forma um pouco limitada a princípio, né, como um teste, digamos assim. Nós estávamos aprendendo uma coisa nova e os nossos operadores de câmera naquela época eram verdadeiros heróis, porque eles não tinham veículo, não tinham nada, eles carregavam suas malas enormes com aqueles equipamentos de microfilmagem, né, até o arquivo onde trabalhavam, e depois, quando terminava o projeto ali, levavam tudo para outro arquivo. Era um trabalho bastante sacrificado, né, bastante difícil de ser feito, né, mas sempre foi feito com muita dedicação e com muito empenho, e também com muita qualidade. O Family Search, através dos tempos, né, ainda como Sociedade Genealógica de Utah, era reconhecido como um especialista em microfilmagem, inclusive chegou a ministrar cursos para arquivistas, né, dos Estados Unidos e de outros lugares do mundo, que recebeu orientação da nossa equipe sobre como criar, como preservar os microfilmes. E as pessoas que trabalham são todas voluntárias, né? As pessoas que trabalham, eu digo, no registro, na microfilmagem, por exemplo, na busca de registro, são pessoas da igreja ou são voluntários? Como que funciona essa estrutura? Nem todo mundo que opera as câmeras pelo mundo afora é voluntário. Nós temos alguns missionários, temos alguns voluntários, mas também temos terceirizados, empresas que nós contratamos para que eles forneçam mão de obra para a captura das imagens. Não são funcionários do Family Search, mas trabalham sob nossa supervisão, né,
para cumprir os convênios que nós assinamos por aí para digitalizar registros. Então hoje a gente nem fala que vocês têm pessoas que vão microfilmar, vocês têm pessoas que vão digitalizar os documentos e compor então a base do Family Search. No Brasil já faz algum tempo que não há mais projetos de microfilmagem. Tá. São todos digitalização e microfilmagem, eu acredito que ainda exista um ou outro espalhados pelo mundo, mas apenas quando por alguma razão muito forte dada pelo arquivo, eles pedem que seja feito em microfilme. Ok. Mas por nós é digital. Porque é mais fácil, enfim, até e é o futuro. Usar a tecnologia a favor, né? É o futuro. Com a tecnologia digital, cada cópia é uma réplica perfeita do original. Assim, mesmo que as imagens digitais tenham que ser transferidas ou copiadas para uma nova mídia, as imagens podem ser preservadas indefinidamente. Graças à habilidade da tecnologia digital de criar cópias perfeitas, podemos também fazer cópias das imagens em 2 cofres separados, o que permite uma proteção melhor do que a que temos atualmente com o microfilme. A tecnologia digital permite que o Family Search digitalize, preserve e partilhe sua valiosa coleção de registros genealógicos. Os registros guardados nessas câmaras de granito incluem informações sobre bilhões de pessoas de mais de 100 países, em mais de 170 idiomas. Muitos dos registros aqui mantidos são insubstituíveis. Alguns representam a única cópia existente. Sempre que um documento aparece na internet, é porque o Family Search fez um convênio com o detentor do registro original e aquela exibição foi autorizada. Claro. Como eu falei, é uma cláusula pétrea para nós, porque é o que nós temos a oferecer, a nossa reputação. Sim. A certeza de que nós não vamos pisar na bola, nós não vamos quebrar os termos do contrato, nós não vamos fazer nada que não tenhamos sido autorizados a fazer. Se nós perdermos isso, não faz sentido. O senhor sabe qual que é o registro mais antigo que existe do Family Search hoje? No mundo eu não sei. No Brasil nós temos registros católicos da Arquidiocese de Salvador, que é a Arquidiocese Mãe aqui no Brasil, a primeira, de 1598. Nossa, que espetáculo! Não são muitos, mas tem alguns lá. E tem alguns registros esparsos no Arquivo Público da Bahia também, que chegam ao começo do século XVI. Caramba! 1500 e pouquinho, né? Eu não sei exatamente que tipo de registros são, não são registros nem católicos nem civis, mas de teor genealógico. Então, estão indexados no Family Search? Agora eu fiquei curioso, agora eu quero dar uma olhada. Eu acho que ainda não está indexado, mas está disponível online. É só ir lá, então dá para ver. Então fazer uma busca pela localidade, Salvador, Bahia. Sensacional. Clicar em registros paroquiais, aí vai vir a Arquidiocese de Salvador, registros paroquiais, você clica lá, vai abrir a lista, você vai ver que uma delas é registros, não me lembro do que, 1598 a 1600 alguma coisa, você clica ali, você vai ver, né, de uma forma quase que ilegível, mas tá lá. Hoje no Brasil, eu não vou nem perguntar em relação ao mundo que é sacanagem, mas no Brasil quantas pessoas trabalham no Family Search? Voluntários, missionários? Olha, empregados nós temos os 5 gerentes e mais 3 auxiliares que nos ajudam na coordenação dos nossos esforços. Voluntários e missionários é uma coisa absurda. Se você incluir, por exemplo, os indexadores voluntários, nós estamos falando de milhares e milhares de pessoas, né? Membros da igreja ou não. Ok. Qualquer um pode, qualquer um pode ser indexador. Tá. Eu vi que no site tem, né, uma parte que se você quiser colaborar, você pode... Isso. Tem algumas das funções ou das colaborações, o Family Search reserva talvez para os membros da igreja. Ok. E outras são abertas a qualquer indivíduo que queira ajudar. Certo. Inclusive a indexação. E é uma boa maneira de retribuir tudo que as pessoas conseguem através de nós sem pagar nada, né? Exatamente. Então, muitas pessoas reconhecem isso e procuram nos ajudar. Se inscrevem como indexadores, indexam, se capacitam depois para se tornar revisores, que é a segunda fase do processo de indexação, e vão nos ajudando, né, como uma maneira, como eu falei, de retribuir
todo o bem que o Family Search Exato. fez a eles e a pesquisa deles. Então eu já aproveito para dizer para você que já usou o Family Search, que procurou o seu antenato italiano, tá na hora de retribuir. Então, assim, não custa absolutamente nada e eu acho que é um dever, não é nem é um dever que você tem de retribuir. Então, entra no site do Family Search, procura a parte, é muito fácil, porque eu vi que já não tem segredo e quem quer ajudar sabe como ajudar, né? Então, não tem mais desculpa para você não fazer isso. Os principais acontecimentos da vida de seus antepassados foram provavelmente registrados e preservados em papel por centenas de anos. Estes registros podem estar escondidos em arquivos do governo ou porões da igreja. O Family Search e seus antecessores têm trabalhado desde 1894 a fim de preservar esses registros históricos para que pessoas como você possam descobrir a história de sua família. Com esse intuito, o Family Search armazena um exemplar fotografado desses registros em um lugar seguro, onde os efeitos do tempo não danificam os registros. Bilhões de registros estão armazenados atualmente em microfilmes, e agora o Family Search o faz no formato digital. Milhões de imagens desses registros estão agora publicados online para todos acessarem livremente. Fotos são ótimas, mas para serem realmente úteis, as informações dessas imagens precisam ser acessíveis pelo computador. Isso é feito por um processo chamado indexação, e é algo que os computadores não podem fazer. Felizmente, centenas de milhares de voluntários, jovens e idosos já estão ajudando. Em poucos minutos de cada vez, eles leem as imagens digitais e digitam as informações que vêm. O Family Search salva essas informações em um banco de dados online que pode ser pesquisado no familysearch.org. Agora, milhões de pessoas podem encontrar seus antepassados facilmente graças aos esforços de pessoas como você. Isso é ótimo, mas sabe de uma coisa? As imagens digitais estão se amontoando mais rapidamente do que os indexadores podem processar. Mais ajudantes são necessários agora. Com a sua ajuda e de seus familiares e amigos, a tarefa monumental de tornar registros históricos disponíveis online será realizada. Você quer ajudar? Você pode. Torne-se hoje um indexador voluntário online. Fala pessoal, tudo bem? Estou aqui com a Denise Vespoli, genealogista e consultora do Family Search. Denise, é um prazer ter aqui você com a gente, que honra, muito obrigado. E vamos falar sobre genealogia, sua área. Sim. Primeira coisa, eu imagino que você deve receber perguntas dos mais variados níveis e tipo, pelo amor de Deus, me ajuda a encontrar os meus documentos. Sim. A questão é, qual é o mínimo de informações que uma pessoa precisa ter para poder pedir uma pesquisa? Como que funciona? Então, eu sou genealogista porque eu faço essa pesquisa há muitos anos por crença, por outros motivos, né? Uhum. E caí nessa história de busca de cidadania porque eu tenho direito tanto à cidadania italiana quanto à portuguesa. E aí, ao me projetar nesses páginas de Facebook, tudo dizendo que eu conhecia um pouco do Family Search, choveu perguntas, né? E muitas pessoas chegam, meu nome é tal, meu pai é tal, meu avô é tal, nasceu em tal, e começa a colocar todo aquele histórico familiar, pedindo que a gente ajude nos documentos. Então, o que eu costumo fazer é ajudar as pessoas a conhecer a ferramenta Family Search, para que aí ele próprio possa fazer a busca. Acontece que às vezes a pessoa não tem as informações mínimas, que na verdade a informação mínima é nome da pessoa, o sobrenome, pelo menos, às vezes não tem o nome exato, porque ao vir para o Brasil houve um abrasileiramento, sim, né? sim. Mas um sobrenome semelhante, do pai e mãe, enfim. E principalmente a localidade, porque imagina você chegar e falar assim, meu filho nasceu no Brasil, que bacana, onde? Não sei, no Brasil. Então vou procurar da Amazônia até o do Oiapoque ao Chuí. Procurar é impossível. Então o Family Search é uma ferramenta fantástica, mas ela vai te canalizando para você chegar no livro que te interessa. Então quanto maior o número de informações, mais fácil é chegar até lá. Então eu sei o sobrenome parecido, eu tenho uma data aproximada de quando foi o nascimento, o casamento da pessoa, e a localidade eu ouvi dizer que foi em tal lugar, então isso já ajuda. Certo. Se você sabe exatamente o lugar, ajuda mais ainda. Então isso determina
a velocidade em que você vai localizar o documento da pessoa. Tá. Então, basicamente, a pessoa tem que afunilar as informações. Quer dizer, de Itália para uma região, depois dessa região para uma província, de uma província para uma cidade e assim por diante. E uma data aproximada. Tá. Porque às vezes nós temos um arquivo de um lugar que ele cobre 300 anos. Então, às vezes, a gente tem que chegar numa data aproximada do acontecido para a gente poder localizar esse documento. Tá. A gente estava falando um pouco fora do ar sobre... Você estava me explicando a diferença entre os registros e os índices, a indexação. Fala mais, que eu acho que é interessante para o pessoal. Então, o que acontece? No Family Search, nós temos dois grupos de documentos que, na verdade, são os mesmos documentos, só que ele está mais afunilado. Ele foi feita uma pesquisa mais apurada e conseguiu fazer um índice dele, uma indexação. Tá. Que, na verdade, você, ao colocar o nome do marido, da esposa, ele faz um rastreamento em todo aqueles documentos indexados e vai ver quais são os documentos que são semelhantes com aquele. Então, é muito comum, quem está no Family Search, você ver uns ícones azuis que são sugestões do Family Search. Então, ele vai sugerir que aquele nome está semelhante ao nome que já foi encontrado. Então, muitas pessoas falam, eu abro aquilo lá e não tem nada a ver. O Family Search não está dizendo o que é, está sugerindo. Tem a coincidência do nome do pai, a coincidência do nome da mãe, localidade, então pode ser um grupo familiar. Então, a gente tem que abrir o documento original e fazer a pesquisa. Isso é uma indexação, é fruto de uma indexação, que é um trabalho maravilhoso feito por muitos voluntários pelo mundo afora. Já os registros não indexados é aquele que justamente você vai buscar como se você fez, colocou o nome e sobrenome, deu enter e ele não brotou nenhuma sugestão, você vai ter que ir atrás da localidade, cidade, aldeia, comuna, certo. E nesse você chega com a capinha do livro e você vai virar página por página. Esses são os não indexados. Os não indexados. Tá. Muitos desses estão também indexados, então você pode localizar de uma forma ou outra, mas muitas pessoas, ao colocar o nome da Enter e não vir esse documento, eles falam, Family Search não tem nada. E não é isso. Eu te falo que a minha árvore já passa de 15 mil pessoas. Uau. E eu encontrei um por um, fora as ligações de outras árvores que foram sendo juntadas com a minha. E eu não tive, desses 15 mil, eu posso dizer que umas 40 foi por indexação, por sugestão. Todo o resto foi por folha a folha. Certo. Então, assim, pesquisa é uma coisa que tem que se aprender a fazer e não é fácil. Não é só... Não, e uma coisa que você falou que é interessante. Então, aquele iconezinho azul, ele vai te dar uma sugestão e às vezes as pessoas falam, mas não tem nada a ver. Só que, por outro lado, se a pessoa coloca um sobrenome que foi abrasileirado, de repente, nessa sugestão pode trazer o sobrenome correto. E vem uma dica. Vem uma dica muito importante. Muito legal. Então, é interessante que a gente sempre vai dar uma apreciada nesses documentos, porque ele te clareia muitas coisas. E a partir daí você começa a fazer uma pesquisa mesmo. Tá. E aí, bom, vamos lá. Para as pessoas que estão querendo, que o nosso público é de italianos, né? Eu sei que você tem experiência em outras culturas, portuguesa, espanhola e tal, mas vamos lá, uma pessoa que quer começar a buscar o documento do seu antenato italiano da Itália. Então, qual é a dica que você dá para essa pessoa? Primeira coisa, se inscreve no Family Search e monta sua árvore do jeito que você sabe. Que muita gente não sabe disso, né? Que então você coloca pode. seu nome, papai, mamãe, vovô e vovó. E é gratuito. É de graça. Vai lá e coloca, porque o que acontece? Se algum nome semelhante estiver no sistema, só de você colocar isso já vem sugestão. E às vezes nessa sugestão vem a graça de ter o documento ou uma grande dica. Então, não adianta ficar mandando para mim ou para você, que eu também acredito que chega assim para você. Sim. Aquele textão, né? Todo nome. Contando a história da família, exato. O navio que chegou e o que fez, para onde foi. E você fica perdido. Na verdade, todo genealogista gosta de apreciar uma árvore genealógica para partir daí das sugestões. Quando você fica no textão, quando você está no meio, você já esqueceu lá em cima o que ele falou, né? Sim. Então, quando você enxerga aqueles nomes
datas e localidade, você começa a pensar, bom, eu posso procurar pelo Brasil, posso procurar pela Itália, posso procurar pelo Museu do Imigrante, também é interessante isso. Sim. Então existem vários ramos, até pelo Google, eu já achei coisas até que o Google me ajudou. Tá. Então assim, pesquisa é muito mais do que digitar nome da Enter. E agora nós estamos aqui para que ela possa me ajudar a encontrar o casamento do meu antenato Giordano Barbiero. Então vamos lá, ela vai aqui fazer a mágica dela. Na verdade, eu vou ver se eu acho um documento. Pesquisa não é uma coisa tão rápida, mas como ele vai me ajudando com algumas dicas que ele já tem, eu vou ver se eu encontro no sistema, tá bom? Vamos lá, me acompanhem. Vamos. Aqui nós vamos no Family Search em pesquisa. Pesquisar eu vou em registros. Registros eu abro esse mapinha mundi. Nesse mapa eu vou procurar quem? Itália. Itália. Onde estão os Barbieiros? É isso? Barbiero, exato. Giordano Barbiero era o nome do meu antenato. Então, nós temos aqui registros históricos indexados. Tá aí um problema que às vezes as pessoas acham que colocando o nome e dando Enter, já aparece o documento. E No meu não apareceu, magia. Alguns estão indexados, mas eu não encontrei nenhum assim da minha árvore. E olha que a minha árvore tem mais de 15 mil pessoas. Hein? Mamma mia. Eu vou nos registros históricos não indexados. Tá. Aí eu vou ver que tem 120 resultados não indexados. Tá. É onde eu vou procurar realmente os documentos no local. Mas eu posso... Ah, Tá vendo aqui? Eu tenho vários lugares. De onde é o Barbiero? É de Padova. Padova. Então Padova deve estar na outra página, que Itália tem muito registro. Olha lá. Nápoles, próxima, Nápoles. que é onde tem os P. Padova. Ah, Padova, aí. Padova. Eu clico em Padova. Eu vou ver que em Padova eu tenho 1.745.536 imagens. Isso só em Padova. Só em Padova. E não tem tudo. Mas a gente vai ver que tem tudo isso. E imagem é uma página, às vezes, onde tem 2 ou 3 publicações, 4 publicações. Então tem muita informação aqui. Vamos clicar. Você sabe a comune? Sei. Qual que é o nome? Lozzo Attestino. Lozzo, isso aqui, Isso, né? isso daí. Aí, vamos ver. Olha a quantidade. Mamma mia. Tem de 1873 em diante. Você tem ideia de quando eles se casaram? 1885. 1886. 86? Isso, 1886. Esse aqui, matrimônio, né? Matrimônio. E só deixa eu voltar aqui para você ver uma coisinha interessante. Vamos falar de novo. Que nós temos matrimônio. Vamos de novo aqui. Eu vi tem publicação de matrimônio, ó. Ah, é interessante que em matrimônio nós vamos encontrar exatamente a certidão. O registro. Isso. Agora, essa publicação às vezes encontra mais informações, até a certidão de nascimento dele. Sabe quando você vai casar e você junta um monte de papel? Aqui no Brasil é chamado de... como é o nome? Juntado. Não tem um nome bonito. É uma pasta. Sim, eu esqueci, fugiu agora. Porque tá filmando, por isso que eu esqueci. Tá, não tem problema. Mas assim, às vezes a gente encontra coisas em matrimônio e outras coisas em publicação. Que é basicamente os documentos que os noivos tiveram que reunir para poder se casar. Exatamente. Então, às vezes você tem o documento, a certidão de nascimento dele, dela, com o nome dos pais e avós. Então, pra quem quer fazer genealogia, isso é ótimo. Olha lá. Matrimônio, vamos lá, é isso aqui, né? 1886. Olha lá o que nós encontramos, o próprio livro. Diferente do indexação, que a gente tenta colocar o nome e vem algumas imagens para frente. Aqui é um livro que nós vamos efetivamente virar página por página. Então esse livro ele tem 20 imagens. Pouquinho, facinho, hein? Porque, olha lá. Olha que lindo, Indice Annuale, tudo escrito em italiano. Olha lá, e nós temos o que aqui? O índice. Que espetáculo. Como que é o nome dele? Barbiero Giordano. Ó, que lindo! Barbiero, e não tem um só, hein? Tem Olha, Giordano, tem outro safadinho. Tem esse outro aqui, como que é o nome? Severino. Olha aí. Tem um Barbiero Giordano. Foi muito fácil. Foi. E esse número 17. É o número... número da página. Licença. É o registro 17. Então, o que acontece? Vamos andar só aqui, que nem sempre o número coincide aqui. Então, nós vamos ver que aqui a parte 1 é a... Comune de Lozzo Attestino. Ó, nós temos aqui o 2. Então, vamos andar um pouquinho aqui, vamos até o 10. Mas isso foi muito facinho. Eu pensei que ia pegar um documento mais difícil. Nossa, já pensou se você cai na página? Não, aí não, né? Iam falar que eu tava colando. Não, é verdade. Eu não abri esse documento Esse ainda, é o número lá. 12. Vamos aqui no 15, vamos ver. É o número 17, não é que ele está falando? Acho que era, 22, já perdi. 22. Então ela tá folheando o livro de registros de casamento, de matrimônio lá de Lozzo Attestino de 1800. Que lindo!
Aê! Brava! Ó, tá vendo? Barbiero Giordano e Miola Regina. Ok, documentinho deles bonitinho. O que eu posso fazer? Eu posso vir aqui e mandar baixar, tá vendo esse documento? Ok. Eu baixo ele salvo. Uhum. Se você tem o Family Search, você manda anexar a sua árvore do Family Search. Então, quando você vai lá no Family Search, esse documento está exatamente no seu parente lá. Uia, não fiz isso. Então, precisa fazer. Isso é o que ajuda muito as pessoas quando vão fazer. Então já vai automaticamente, quer dizer, se eu tenho uma árvore no Family Search, automaticamente isso eu anexo a minha árvore. Se você anexa a sua árvore, se você não consegue, você vai ver o ID, né, o ID do seu antenato. Sim. E aí você localiza e você faz. Porque o que acontece? Daqui 5 anos, um primo seu que você nem imagina, que mora num outro estado, está fazendo alguma pesquisa e acha o Family Search, ele já acha esse documento anexado. Entendi. Tá, você lida com vários públicos em português e italiano. Tem alguma coisa específica da Itália que você acha que é diferente na pesquisa ou não? No final das contas acaba sendo a mesma coisa? Tem. A Itália a gente sempre costuma achar muito pelo sobrenome e não pelo nome. Tá. Então essa é uma inversão que os portugueses já não têm. O português é nome e sobrenome. Certo. E o espanhol, o diferente que é o nome do pai e o nome da mãe é depois. Então, assim, no espanhol, o nome principal está no meio do conjunto. Que legal. Então, são dicas que às vezes a gente não sabe, mas o espanhol principalmente, aliás, o italiano principalmente, a gente vai buscar por onde Pelo sobrenome. Sobrenome, exato. Tá. E uma dica, aquela pessoa ali, ó, que tá nos assistindo, tá pensando assim, eu já faço busca de documento, eu gostaria de entender mais de genealogia, eu gostaria de me tornar um genealogista. Por onde que essa pessoa pode começar? Olha, eu pessoalmente, eu sei que tem faculdades né? Mas eu não fiz nada disso, o meu é prática. Há mais de 18 anos eu brinco com isso. Uau. Então chega uma hora que você conhece, você vai dizer, como é que você sabe? Não sei, só sei que sei. Pelo hábito, por quebrar a cabeça muito, por buscar caminhos e descobrir outros. Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que fazer, na busca de letras, principalmente, é prática. Não tem curso de como ler letra ruim. Hieroglifos, eu digo. Às vezes são hieroglifos. Como você traduzir uma coisa borrada? Como você ler um documento que ele tem a tinta transpassada? Então, assim, às vezes eu já consegui ler documentos que hoje, quando eu vou ler aquilo que eu já traduzi, eu não sei por onde eu comecei. Então, mas o hábito de você pegar um livro e você ver as mesmas expressões do pároco, a mesma expressão lá do cartório, quem fez o registro civil, você vai ver que existe um padrão. Um padrão. E aí você bate o olho, você já leu o padrão e você já sabe que o nome está lá no meio. Outro nomezinho está aqui do lado, outro nome está em negrito. Então você, no meio do livro, você já está enxergando tudo, né? Às vezes aquela letra que você não tá entendendo aqui, você busca numa outra parte do texto e fala assim, então essa letra não é um S, é um T. Isso, por isso é uma dica, muitas pessoas às vezes tiram uma foto só de um nome e falam, traduz pra mim. Não, você precisa pegar o documento inteiro, que aquele G você vai pegar lá em cima, aquele S você vai pegar embaixo, e você vai ver um padrão utilizado em outras páginas, aí você consegue ajudar melhor a pessoa. Você sabe que uma vez eu tive uma aluna de busca de documentos e ela, no começo, ela falou assim, Fábio, eu nunca vou conseguir entender isso. Eu comecei a folhear alguns registros e é impossível. Eu falei assim, continua folheando. Continua folheando que daqui a algum tempo você vai entender o que está escrito. E é impressionante, porque hoje a gente pega... Eu lembro de vários arquivos de status na Itália, eu pego o livro e falo assim, achei. Sim. E alguém fala, como você entendeu? É a prática, que a Denise está falando, a prática leva à perfeição. Não adianta você achar que você vai ser genealogista da noite pro dia, porque não é bem assim que funciona, né? Não. Existem regras, existem cursos, existe uma forma de você estar se tornando profissional nisso? Existe. Mas, assim, no caso do Family Search, os genealogistas do Family Search não são profissionais. Eles são, na verdade, voluntários que se desenvolveram o talento de fazer busca de documentos. Então, você vai explicar como é que chegou a isso. Pela prática, não tem jeito. Sim. E, bom, eu queria que você desse e convidasse as pessoas, porque nós estamos em um lugar qualquer, né? Aliás, fale onde nós estamos. Nós estamos no centro de visitação da igreja, que se chama Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias,
que é conhecido por alguns pelo apelido de Igreja Mormon, mas o nome correto da igreja é a Igreja de Jesus Cristo. E aqui é um local onde tem toda a história da igreja, como começou no Brasil, e várias salas que contam alguns detalhes, né, da nossa crença. Inclusive vocês foram no centro de pesquisas lá do Family Search. E existe nos Estados Unidos um lugar imenso, que eu já estive lá pessoalmente, é muito bacana, que é o do Centro de História da Família da região lá, mundial, que a sede é lá em Utah. Então, o que acontece? Nós temos aqui todo o material que nós temos, ele é disponível para o público. É muito interessante a gente frisar, porque às vezes existem alguns documentos que eles são restritos para a pessoa fazer pesquisa em casa. Fale mais. E aí o que acontece? A pessoa fala, nossa, a igreja, os mormons não permitem que as pessoas vejam esses documentos. E isso tem uns restritos mesmo. Você entra no site, assim, esse documento é restrito. É restrito. E isso não é verdade. O que acontece? Os pesquisadores, os buscadores e os contratos que a igreja faz com os detentores desses documentos, que são os donos dos documentos, então tem paróquias, cartórios, tem instituições, eles ao formularem esse documento, esse contrato, eles dizem se eles querem que esse documento seja público ou não. Então não é uma escolha do Family Search ou da igreja. Não. Até porque é triste ver, mas existem alguns lugares que fazem muito dinheiro com a venda desses documentos. Então eles não têm interesse que a gente coloque isso de graça para todo mundo. Ah, entendi. Então o que acontece? Eles falam, vocês podem fazer, porque o nosso trabalho a gente não cobra por fazer essas fotos e tudo mais, e armazenar isso tudo. Então, ok, vocês podem ver, o seu grupo da igreja pode ver. Então não é um privilégio. Tá. E não é a igreja que institui isso, mas o dono do documento ele impede. Então só pode ser visto em algum CHF que se chama Centro de História da Família. Tá. Então, a minha sugestão, quando isso aparece, busque na sua região a capela da Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias mais próxima. Vá lá num domingo de manhã e fala, eu quero saber quem é o consultor de história da família, quem mexe com genealogia. E aí agenda com essa pessoa, porque lá não é um lugar onde tem profissionais, não tem funcionários. Então a pessoa fala, às vezes eu ligo, não tem ninguém. São voluntários, é lógico. Tem horários, cada um tem a sua forma. Então vai lá, agenda com esse pessoal. E aí sim, dentro de um CHF, se estiver bem estruturado, ele vai mostrar esses documentos e você fica livre para fazer a pesquisa. Aí você pode fazer 2, 3 horas de pesquisa, não tem problema nenhum. Então, que antigamente, a gente estava até conversando com o seu Mário, antigamente você ia para ver os microfilmes, Sim, né? Hoje em dia você não vai ver mais os microfilmes, você vai ver os registros digitalizados, né? Então isso mudou muito. Antes não tinha como você ver na sua casa, você tinha que, inclusive no CHF onde eu cuido lá, ele tem os leitores de microfilmes antigos. Sim. Que a gente já foi descontinuado. Mas era ruim manusear aquilo, a gente mexia com microfilme mesmo, tinha que pedir pro microfilme chegar até... Alguns vinham dos Estados Unidos, Então, CDEX. eu sou dessa época. Sim, eu também. Que você chega e falava assim, nossa, você entrava no site do Family Search e tinha o número do microfilme, então você tinha que solicitar para vir dos Estados Unidos, para ir até um CHF, e aí você podia consultar ali. Então, às vezes normalmente demoravam semanas para chegar e tal. Hoje em dia tá lá. É um trabalho que ele já é muito antigo. O seu Mário já comentou a respeito disso, né? Começou lá em 1800 e pouco com anotação em livros. Gente. Então, quem tiver interesse, existe um filme que chama-se Montanha de Granito, Utah. É U-T-A-H. Isso, né? E aí, o que acontece? Lá mostra de como começou. Era anotação, livro por livro, escrito por escrito. Depois, com fotografia, foi se colocando fotos e depois foi armazenando filmes. Então é um processo maravilhoso da gente ver. Isso é uma coisa muito antiga e é interessante que esse material, não existe nada semelhante no mundo. Não existe arquivo no mundo nenhum que tem o material que tem o Family Search. Muito bom. Nos Centros de História da Família, você pode obter ajuda individual ao pesquisar seus antepassados. Há mais de 4.500 centros de história da família em mais de 124 países. No site familysearch.org você encontra uma lista dos centros mais próximos, com endereços e os horários de funcionamento.
Denise, me fala uma coisa. Dentre todas as pesquisas que você já fez, eu imagino que deve ter tido umas muito assim, eu não vou conseguir, meu Deus do céu. Tem alguma que particularmente você lembra? Teve várias, né? Eu tive uma que eu fui ajudar um rapaz que ele morava na Itália já, prestava serviços lá, e ele não estava conseguindo os documentos para se manter lá como na linha de cidadania italiana. Ele teve que voltar para o Brasil. Então imagina uma pessoa que estava com a vida toda na Europa e teve que voltar para cá, foi lá no meu CHF desesperado. Nossa. E aí, normalmente eu não faço pesquisa para essas pessoas, mas assim, eu ajudo a pessoa a pesquisar, mas nesse caso eu fiquei bastante angustiada por ele. Uhum. E aí eu falei, bom, o que você sabe deles? Olha, eu só sei que ele chama tal nome, eu não vou lembrar agora o sobrenome, mas era um sobrenome não muito comum. Uhum. E não sei mais nada. Eu preciso da certidão de casamento dos meus avós, que são de lá e tal. Ele não sabia comune, não sabia nada, ele não tinha ideia da região. Sabia que eram italianos, como muitos, né? Sim. E aí eu fiquei com bastante pena dele e falei, olha, você vai ter que procurar mais informações. Eu já procurei com toda a família, ninguém sabe nada. Então eu falei, bom, deixa eu dar uma pensada. Por isso que, assim, pesquisa, você pode ir por vários lados, várias vertentes. O que eu fiz? Eu peguei no Family Search e pus o sobrenome dele, não pus o nome do antenato, não pus o nome do cônjuge, só pus o sobrenome e Itália, só, na pesquisa. E dei um Enter. Nesse Enter, me apareceu uma relação de nomes, com aquele sobrenome, e uma relação de... que eram todos da Itália, e eu fui ver o que tinha de semelhante naquilo lá, naquele monte, naquela lista de nomes que já estão na árvore genealógica. Por isso que eu falo, põe a sua árvore no Family Search, porque ajuda essas informações. E aí apareceu várias pessoas, e as primeiras 10 que apareceram, todas de uma mesma cidade, que era Popoli. Tá. Então o que acontece? Ele não tinha a menor ideia de onde era, mas vamos arriscar Popoli, porque claro. Não, eu já tenho, então vamos lá. E ao colocar, ele não sabia quando eles tinham se casado, mas eu tinha a idade do avô dele, que tinha nascido acho que no Brasil, e nessa data de nascimento eu fiz uma aproximação da idade da data que os pais poderiam ter se casado. Eu não sabia se o avô ele era o mais velho ou mais novo, então eu joguei uma variante de 10 anos para trás, né, dele, Sim. que poderia ter irmãos, para começar a fazer essa pesquisa. Então, muitos genealogistas questionam, e às vezes eu tenho pessoal lá que entra no meu canal e fala assim, mas Denise, eu acho que data aproximada é errado, o genealogista tem que pôr só datas exatas baseadas em documento. Ok, eu concordo, mas o sistema do Family Search, ele aceita um aproximadamente. Tá. Então, quando eu ponho a palavra aproximadamente 1830, o que acontece? Eu restringo para que pessoas que nasceram em 1700, 1600 ou 1915 não entrem nesse grupo. Certo. Então, não é data exata. A data exata é quando tem mês, dia e ano. Sim. Quando eu coloco aproximadamente, qualquer um que vai ver vai entender que eu fiz um jogo de contas. Tá. E nesse aproximadamente eu falei, eu vou fazer essa pesquisa do nascimento desse menino para trás. Então, 1 ano antes, o período da gestação, e vou descer 10 anos para ver se eu encontro o casal. E encontrei. Uau, que legal. Em Popoli encontrei o casamento do bisavô e bisavó, que eram pais desse menino que tinha nascido no Brasil. E que delícia ligar e falar para ele, olha, eu tenho uma boa notícia. Eu encontrei os seus italianos. Você vai poder voltar para a Itália agora e fazer o seu processo de cidadania. Ele está lá que legal. Na Itália agora. Espero que esteja bem, mas assim, muito interessante a gente conseguir pegar uma coisa do nada. Foi achismo mesmo, né? E existe a situação onde você pega letras horríveis, que você sabe que o nascimento, o casamento, o óbito da pessoa está naquele lugar e você olha, é aquela letra horrível do padre, é aquele documento manchado, é aquele documento todo, às vezes com transpasse de tinta. Eu tenho um documento aqui, que até eu trouxe para você dar uma olhadinha, depois eu disponibilizo para colocar no site. Mamma mia. É horrível a letra. Então, assim, nem todo mundo consegue ler. Então, às vezes, na verdade, é um teste de
de esforço. Você tem que ter um olho de Tandera, você Sim. tem que ler esse documento, porque a letra é ruim, tinta transpassada, documento rasgado, manchado, e eu consegui a tradução de todo esse documento. Lá meu decavô, não sei. Esse não é tão longe não, porque eu acho que é 1800 e alguma coisa. Tá. Eu cheguei até 1612, uma certidão de casamento de 1612. Na sua própria Na linha. minha linhagem. Uau, Meu decavô. que né? espetáculo. E aí tinha o nome dos pais e os pais do noivo, então, pessoal que nasceu em 1500 e alguma coisa, próximo do Nossa. descobrimento do Brasil. Então Que é bem legal. bacana isso. É emocionante a gente ver, né? Tá, agora o que tá escrito aí? Ah, você Eu quero. Eu acho que esse documento podia ser uma prova. Se nós tivéssemos um curso de genealogia, esse documento ia ser a prova para ver se a pessoa estava pronta para fazer o processo. Tem piores. Eu tenho documentos nos meus registros piores do que esse. Mas esse é um documento que está bem manchado. Sim. Né? Então aqui eu E meio que você vê a letra da outra folha nele. Passado, né? Exato. Falar aos 20 dias do mês de agosto de 1803, né? Na minha presença. É interessante que esse é um documento português, e até eu tinha comentado com você. Ele costuma falar venho solenemente na presença Tem toda do uma pároco, pompa. da paróquia de Nossa Senhora da Fumagueira, essa paróquia de Massainhas da Guarda, do distrito da Sé, blá, blá, blá. E às vezes o nome da criança ou do casal está abreviado. Vem todo esse enunciado gigante, está lá. M-E-L, que é Manuel, R-D-Z, Nossa. que é Rodrigues. Casado com M-A-F-D-Z, Maria Fernandes. Meu Deus. Ou seja, o solenemente inteiro. nesta freguesia não O foi. nome do padre costuma estar inteiro. Ah, ok. Isso é uma peculiaridade de documentos portugueses. O italiano, que é interessante, você deve conhecer isso muito bem, normalmente vem o sobrenome. O sobrenome antes, o nome depois. Né? E às vezes vem o filho de, é um F muito Sim, esquisitinho, sim. né? E aí tem o nome só do pai, sem o sobrenome. Exatamente. Né? Então o filho de Giovanni. Mas Giovanni do quê? Eles acreditam ser óbvio. Exato. O nome da criança E tá até hoje completo. é assim na Itália, né? Então, o português ele não tem o nome e o sobrenome da criança. Esse é uma diferenciação. Já o italiano tem o nome e sobrenome da criança. Então, o pai, ele só restringe Sabemos ao nome, que é o né? mesmo. Exatamente. E não, na Itália eu acho que o único nome que é abreviado é Giovanni, que às vezes é um Dio. Ou Giovanni Battista, que vira um Giobata. Sim. Eu acho que só, o resto são poucos, né? Poucos. Mas é bastante interessante. São peculiaridades que você só vai descobrir não num curso. Você pode dar dicas, né? A gente pode chegar e falar, olha, é assim o assado que faz. Mas, na verdade, a gente vai aprender na raça. Sim. Não tem jeito. Eu posso dizer que ela passou na prova como genealogista, porque ela conseguiu ler o documento. Tem muita coisa aqui, mas dá para ler. E me fala uma coisa, você estava falando de encontrar documento e foi muito legal dessa coisa do documento desse rapaz, mas eu fiquei sabendo que também o Family Search já ajudou em várias situações, não somente boas, mas outras situações ruins, como, por exemplo, desastres naturais. Sim. Como que foi essa história? O que acontece? Existem várias histórias onde, quando o Family Search faz obtém autorização para fazer as fotos, vai uma equipe lá, faz as fotos de digitaliza todos os documentos, aí essa equipe sai com a garantia de que se aquele local sofrer alguma intervenção, um incêndio, um desastre natural, ele pode solicitar que a igreja, o Family Search, devolve todas aquelas informações digitalizadas para eles. Então existem lugares, Indonésia, por exemplo, onde já houve tsunamis, onde perde-se absolutamente tudo. Claro. Todas as informações da igreja, da prefeitura, dos cartórios, Sim. some, desaparece, de um dia para minutos, vamos dizer assim. Nossa, é verdade. E aí tem lugares, existem ilhas, não vou ser exatamente os nomes, onde os únicos documentos e informação histórica daquele local graças ao Family Search ter devolvido aquelas informações. Que foi espetáculo. Tudo perdido. Olha. Então é bem bacana. E a gente não tem ideia de que isso acontece, né? Ou que já aconteceu. Muito louco. Muitas vezes. Em 2004, um ciclone de categoria 5 devastou a ilha de Niue, que fica a 2.400 quilômetros a nordeste da Nova Zelândia. Foi um milagre que apenas 2 pessoas tenham perdido a vida, em vista da devastação que atingiu uma extensa área costeira.
Embora fique 27 metros acima do nível do mar, a casa de Henry e Ernie Welsh foi varrida por ondas violentas que subiram a encosta, destruindo a vegetação e levando para o mar tudo o que havia sido construído. No resto da ilha, os ventos chegaram a 320 km por hora. Anos depois, as marcas da destruição ainda são bem visíveis. O ministro do governo, Todd Asinihuolo, fala dos prejuízos em sua região. Os prejuízos causados pelo ciclone foram basicamente devido à tempestade que provocou ondas enormes que atingiram a área onde estavam as casas. Para o museu, a perda foi total. No museu, creio que as coleções possuíam itens de todas as partes da ilha. No Departamento de Justiça, os registros são basicamente de terras, de nascimento, óbito e casamento, e também registros de tribunais. Alguns anos antes, os voluntários do Family Search haviam microfilmado cuidadosamente muitos dos registros vitais de Niue. Guardadas no cofre da Granite Mountain, nas montanhas de Salt Lake City, Utah, novas cópias dos registros que foram destruídos pelo ciclone foram oferecidas ao governo de Niue. Esses documentos de valor inestimável incluem 30 mil imagens de registros de nascimento, óbito e casamento e uma lista de europeus que imigraram para Niue. Os documentos também incluem a genealogia de mulheres de Niue, que foram usados para determinar os direitos de propriedade, bem como algumas outras genealogias usadas para estabelecer a propriedade por herança. É um fator importante. Podemos sempre confiar no que já foi microfilmado. A essa altura, eu fiquei muito feliz ao pensar: mesmo se perdermos algumas dessas coisas, ainda temos os registros. Estamos muito felizes por isso. A fúria da natureza trouxe um fardo pesado para as árvores, as casas e o povo de Niue. Mesmo que um desastre natural destrua os registros originais, os registros vitais que preservam a memória e os acontecimentos da vida de um povo não precisam perder-se para sempre. Restaurar os registros do passado é parte da ajuda aos moradores da ilha para que possam aguardar o futuro com fé e reconstruí-lo. Bom, Denise, obrigado mais uma vez por ter compartilhado, despejado esse monte de informação valiosa pra gente. A nossa comunidade agradece. E eu quero que você deixe para os nossos telespectadores o convite para conhecer aqui o evento, por favor. A palavra é sua. Então, nós estamos no espaço que chama-se Centro de Visitação, né, da igreja. Então aqui tem toda a história, ao lado da administração, inclusive do Family Search. Do lado de cá nós temos um CHF, que fica justamente na Avenida Francisco Morato. Então, é um local público, está aberto a todos para virem conhecer esse espaço, né? Muito bom. E caso vocês queiram saber mais a respeito do Family Search especificamente, vai ter um CHF. Descubra lá quem é o consultor responsável e marque a gente com ele, que com certeza vocês vão ser muito bem recebidos, tá? Eu tenho um canal no YouTube simples, mas é um canal que eu justamente fiz para ajudar pessoas que têm dificuldade em fazer buscas, que está como Denise Vespoli Genealogista. É um canal totalmente despretensioso, ele não é nada profissional, mas a função dele é ensinar como você navegar no Family Search. Tem várias videoaulas, então você aprende como fazer, inserir nomes, como consertar, como fazer pesquisa via registro, via catálogos, que a coisa tem uma gama bem grande de ferramentas. Então tá lá, e o prazer foi meu estar aqui com vocês. Já conhecia vocês pelos canais de cidadania. Eu de cidadania não sei nada, que eu brinco um pouco com pesquisa, mas vai ser sempre um prazer estar com vocês naquilo que eu puder ajudar. Bom, e outra coisa, quer uma live minha com a Denise pra gente falar só sobre genealogia? Deixa um comentário aqui. Deixa um comentário, se você pediu, o seu pedido é uma ordem, na maioria das vezes, tá bom? Então, um grande abraço e a gente se vê então no próximo vídeo. Arrivederci!
Você agora já sabe como encontrar o documento do seu antenato italiano no Family Search. E agora qual é o próximo passo? Se você já me segue, você já sabe qual é o próximo passo. Então eu quero que você faça o seguinte, você vai deixar nos comentários qual é o próximo passo para eu ver se você realmente está seguindo a minha saga, tá bom? Grande abraço e arrivederci! Thank you.